Rejeição. Quem nunca sentiu, né? É uma daquelas dores que todo mundo conhece. Mas e se uma ferida dessas não cicatriza? E se em vez disso ela cria raízes tão profundas que começam a afetar tudo na vida de uma pessoa? Com base nas ideias de Joyce Meyer, a gente vai mergulhar hoje em como esse sentimento pode se transformar numa força que molda uma vida inteira. E, claro, qual seria o caminho para se libertar disso? Ok, vamos direto ao ponto aqui. A ideia central da fonte é que um momento de rejeição não é o fim da história. Na verdade, é só o começo. Pensa nisso como uma semente. Pequenininha, quase nada no início, mas com um potencial enorme de crescer e virar algo que domina a paisagem inteira da vida de alguém. Então, a nossa jornada hoje vai ser assim. A gente começa entendendo a origem do problema com essa tal semente, depois a gente vai ver as consequências, os frutos e as formas erradas que a gente tenta lidar com a dor, e por fim, vamos explorar o caminho para a liberdade que a autora propõe. Beleza, vamos começar do comecinho. O conceito aqui é que a rejeição não é só um sentimento que passa, é algo que é plantado, sabe? Por um evento doloroso. E o problema de verdade não é nem o evento em si, mas o que acontece depois que essa semente encontra um solo para crescer. E aqui está o passo a passo de como a coisa acontece. Tudo começa com a semente, aquele momento de dor. Se não for resolvido, ela cria raízes que vão se aprofundando como crenças, tipo, eu não sou bom o suficiente. Com o tempo, essas raízes sustentam uma árvore inteira de rejeição que passa a fazer parte da identidade da pessoa. E aí, claro, essa árvore vai dar frutos bem amargos que aparecem nos relacionamentos, no trabalho, em tudo. Então, para ficar bem claro, a raiz de rejeição não é só uma tristeza que passa. A análise descreve como um sistema de crenças, algo fundamental, que fica ali, debaixo da superfície, influenciando silenciosamente as nossas ações e a forma como a gente enxerga o mundo. Certo. Se essa raiz é tão profunda, como é que ela aparece no nosso dia a dia? A lógica é simples. Se a raiz está podre, os frutos também vão estar. Vamos dar uma olhada em que tipo de sementes criam essa raiz e que frutos amargos ela costuma produzir. As sementes podem ser plantadas em qualquer fase da vida, muitas vezes bem no comecinho. A fonte fala de traumas bem claros, como abuso ou abandono, mas também de dores que parecem menores, como ser rejeitado pelos colegas na escola ou aquelas comparações sem fim dentro de casa. Qualquer um desses eventos pode dar o start no processo. E os resultados, os frutos podres, eles aparecem como aquela insegurança que não larga, uma postura que está sempre na defensiva, ou aquele perfeccionismo que mais paralisa do que ajuda. Até a dificuldade de confiar nas pessoas é vista como um sintoma direto dessa raiz que está lá, profunda e sem tratamento. Bom, diante de tanta dor, a reação mais natural é se proteger, certo? Mas e se as nossas tentativas de defesa forem, na verdade, uma baita armadilha? É exatamente isso que essa parte explora. As estratégias que a gente cria para evitar a dor e que, ironicamente, acabam isolando a gente ainda mais. E tudo isso pode ser resumido numa frase bem curta, mas super poderosa. Pessoas feridas ferem pessoas. Ela captura o ciclo perfeitamente. Para se proteger da dor, a gente constrói muros. O problema é que de trás desses muros, muitas vezes somos nós que acabamos ferindo os outros, continuando o ciclo que a gente tanto queria evitar. A base desses muros são os chamados votos secretos. São aquelas promessas silenciosas que a gente faz por dentro depois de se machucar muito. O paradoxo que a análise aponta é que esses votos, que parecem ser a nossa salvação, acabam virando as grades de uma prisão, impedindo a gente de ter relacionamentos saudáveis de verdade. E aqui, a autora apresenta um contraste bem forte. A nossa proteção, que nasce do medo, versus a proteção divina, que seria baseada na fé. De um lado, o resultado é isolamento, é estar sempre alerta, sempre se defendendo. Do outro, a promessa de paz e conexão. A ideia é que tentar se proteger o tempo todo é exaustivo, enquanto a outra abordagem seria libertadora. Outra estratégia de autoproteção muito comum é o perfeccionismo. Se os muros servem para manter as pessoas longe, o perfeccionismo é uma tentativa de garantir que, se elas chegarem perto, não vão achar nenhum defeito, nenhum motivo para rejeitar. A lógica na cabeça de uma pessoa perfeccionista é basicamente esta: se eu fizer tudo perfeito, ninguém vai ter do que reclamar, ninguém vai poder me rejeitar. É uma busca sem fim por aprovação, sempre com medo ali do lado.
A esperança é que ser impecável vai trazer segurança, mas a verdade é que essa meta é impossível e só leva ao esgotamento. Para lidar com isso, a fonte descreve 2 caminhos. O primeiro é o caminho das obras, que é tentar conquistar a perfeição pelo próprio esforço, um caminho que, convenhamos, quase sempre leva à frustração. O outro é o caminho da fé, que não é sobre conquistar, mas sobre receber a aceitação como um presente. E isso, segundo a autora, é o que leva à liberdade e ao descanso. Depois de analisar o problema e as falsas soluções, a gente chega na parte mais importante. Qual é o caminho para a liberdade de verdade? Como é que se livra dessa raiz de uma vez por todas? Então, a pergunta de $1 milhão é essa: se a rejeição tem uma raiz tão profunda, como é que se arranca isso? A resposta proposta não é uma solução mágica da noite para o dia. É um processo, uma transformação completa. A resposta está em inverter a metáfora da árvore. O processo de cura começaria ao ser desarraigado daquele solo tóxico da rejeição. O próximo passo seria ser enxertado em um solo novo, que a autora define como o amor de Deus. E, finalmente, o objetivo é crescer arraigado e firmado nessa nova base com segurança. No fim das contas, o ponto crucial é uma virada de chave no pensamento. A liberdade de verdade não estaria em nunca mais ser rejeitado por ninguém, mas sim em entender que o valor de uma pessoa não depende da opinião dos outros. A base dessa liberdade, segundo a análise, é uma aceitação divina, que seria incondicional. E toda essa ideia é resumida em um versículo bíblico que a fonte usa como a resposta definitiva para o medo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A lógica é que com esse tipo de segurança, a ameaça da rejeição humana simplesmente perde o poder de destruir. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Até que ponto a nossa percepção se torna a nossa realidade? A análise de Joyce Meyer sugere que a forma como uma pessoa se vê por dentro define totalmente a sua experiência de vida. Mudar essa percepção interna de uma baseada no medo para uma baseada na aceitação é o que, segundo a autora, realmente liberta. Gratidão por você ter chegado até aqui. Significa que esse conteúdo foi importante para você. E por isso eu vou te dar 2 presentes que estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que merece também receber esse conteúdo.